em todas as profissões é necessário estar ciente da responsabilidade que cada um tem. Justamente por isso, em momentos de tensão onde você se sente pressionado, reflita sobre as consequências de suas decisões. Sempre, desde médicos a professores e, claro, também engenheiros. Durante o curso de engenharia, tive uma disciplina que me marcou especialmente, foi a de História da Aviação e Ética Profissional ou algo assim. Acho que era esse o nome. Mas não porque o conteúdo era muito interessante, que realmente era, mas porque acredito que essa disciplina me fez ser um profissional melhor. Suspeito que foi mais por causa do professor Rubem da Pica do que pela disciplina. Ele nos fazia refletir sobre questões históricas polêmicas, como se as bombas atômicas lançadas na Segunda Guerra Mundial foram justificadas. Inicialmente, a classe se dividia em duas opiniões distintas, os que discordavam e os que concordavam. Mas o interessante era ver como ele fazia duvidar tanto aqueles que pensavam uma coisa quanto os que pensavam a outra. Porque na realidade, opinar sobre um fato do passado é simples, quando já vimos o que aconteceu. O complicado é que te dão a informação disponível naquele momento e tomar a decisão ali. Bem, então prepare-se, porque neste vídeo vamos falar sobre a maior negligência da história da engenharia aeroespacial, o Boeing 737 MAX. O conteúdo deste vídeo é extremamente impactante. Por isso, pedimos que assista ao vídeo completo para entender tudo o que aconteceu. Acima de tudo, deixe sua opinião nos comentários. É essencial neste vídeo, pois ele aborda relações interpessoais e queremos conhecer seu ponto de vista sobre o assunto. E lembrar que, como sempre, você tem toda a documentação abaixo na descrição. Quando vemos um avião, ficamos apenas com o material, a aeronave, mas não analisamos as relações interpessoais que as pessoas têm. E como seus interesses e objetivos influenciam na hora de trabalhar no design da aeronave. Cada um sempre fará seu trabalho com base em alguns interesses que o cercam. Pode ser gastar pouco, realizar o trabalho rapidamente ou algo similar. O problema é quando esses interesses interferem na segurança da missão, colocando em risco os futuros usuários e operadores. É aí que a situação se complica. Um claro exemplo disso seria quando o interesse em colocar uma aeronave para voar rapidamente se torna mais importante do que sua própria segurança. Este fator é comum em muitos acidentes por falha operacional, de manutenção ou da companhia aérea. O que não é tão comum é ver o caso em que o próprio fabricante é quem coloca os custos e os tempos de fabricação à frente da segurança. Que um mecânico ou um piloto cometam uma negligência olhando para o possível perigo potencial é algo que poderíamos considerar menor do que se quem comete a negligência é a companhia aérea, como filosofia de empresa ou como maneira de operar. Mas, o pior dos casos, sem dúvida, é quando o fabricante, na etapa de design, comete negligências. Porque essas, se forem certificadas quanto ao potencial de perigo, podem resultar em muito mais acidentes. Trata-se de uma frota inteira de aviões pertencentes a centenas de companhias aéreas em diversos países. Potencialmente possa falhar. É simplesmente imperdoável que algo assim aconteça, brincando com a vida de centenas de milhares de pessoas. Queremos mostrar essa parte não tão boa da aeronáutica e, em geral, do ser humano. Não apenas para que não se repita, mas para levar em conta que situações como essas podem surgir a qualquer momento em nossas vidas. Talvez não em uma escala tão grande, mas sempre. Em qualquer trabalho, haverá momentos em que você se sentirá pressionado a tomar decisões talvez incorretas. Lembre-se deste vídeo neste dia. Vamos lidar com a negligência da 737 MAX. Para isso, é preciso entender o contexto histórico em que se desenvolveu. Lá por 2010, a A320neo, uma nova versão do A320 com consumo de combustível significativamente reduzido. Portanto, muitas companhias aéreas que usavam o Boeing 737 começaram a encomendar aviões A320neo para substituir os antigos Boeing 737. Assim, a Boeing precisava criar um novo avião para competir com o A320neo. Sem tempo para criar uma aeronave do zero, optaram por remodelar o famoso Boeing 737. Um avião projetado nos anos 60 que durante décadas sofreu mudanças que resultaram em novas variantes, mais modernas e econômicas, mas todas partindo do mesmo avião. Como já explicamos, para melhorar a eficiência dos motores, você deve aumentar o tamanho do ventilador. Mas isso não era possível no Boeing 737 MAX, já que por si só é uma aeronave baixa. Com os motores da versão anterior do Boeing 737 já muito perto do chão. A parte inferior da carcaça é plana para não bater no chão e respeitar as margens de segurança. Então, para aumentar o tamanho dos motores, eles tiveram que movê-los para frente e para cima em relação à asa.
Mas, claro, após muitos testes, eles perceberam que isso também afetaria a aerodinâmica do avião quando estava voando em ângulos de ataque altos. A carcaça do motor geraria sustentação nesses casos. E, portanto, decidiram incorporar um sistema que detectasse quando o avião estava se comportando de maneira instável. E que, por meio de correções no ajuste do estabilizador horizontal, com um software, cancelasse essa sustentação que estava sendo gerada pela carcaça do motor e a aeronave, dessa forma continuaria estável. Em particular, o que este sistema faz é mover todo o plano do estabilizador horizontal, isso é o trim, em português é chamado de compensador. A estabilidade da aeronave muda em cada voo, dependendo do número de passageiros, da carga e da distribuição dos pesos dentro do avião. E por isso, o plano do estabilizador horizontal pode se mover completamente e se posicionar na orientação ótima para cada voo ou em cada momento do mesmo. O Maneuvering Characteristics Augmentation System, o sistema que estavam utilizando na Boeing para fazer a aeronave ser estável. É exatamente isso que move todo o ângulo do estabilizador horizontal. Quando se detecta ângulo de ataque excessivo, o plano completo do estabilizador se move para abaixar levemente o nariz do avião. Se após 10 segundos ainda for detectado um ângulo de ataque excessivo, o elevador é desviado um pouco mais, e assim após períodos de 10 segundos. E aqui é onde começa a confusão. Este sistema foi incorporado sem informar as companhias aéreas ou pilotos, pois a ideia da Boeing era que o piloto não percebesse as diferenças entre este novo modelo e sua versão anterior. Para que um piloto de um Boeing 737 antigo pudesse voar um Boeing 737-AX sem a necessidade de fazer um novo curso? Até agora, nada estranho. Como você pode ver, tudo fazia mais ou menos sentido, exceto essa parte de não informar sobre o sistema Maneuvering Characteristics Augmentation System. No entanto, o problema é que este sistema só pegava informações de um único medidor de ângulo de ataque, de forma que se este falhasse e detectasse mais ângulo de ataque do que o real, o sistema agiria e abaixaria ainda mais o nariz do avião de forma completamente incontrolável pelos pilotos e sem que, além disso, eles soubessem o que estava acontecendo. E isso é literalmente o que aconteceu no acidente da Lion Air 610 em outubro de 2019 no Mar de Java. Normalmente, de fato, a autoridade diz que um sistema cuja falha possa gerar uma situação catastrófica não pode depender de uma falha de um único componente. Tem que ter sim ou sim redundância, e o EMCASI não tinha. Mas aqui a situação se complica ainda mais porque em dezembro de 2015, se olharmos para a linha do tempo, um trabalhador da Boeing começa a perguntar por e-mail aos seus superiores se o Maneuvering Characteristics Augmentation System dependia apenas de um medidor de ângulo de ataque, já que isso não o convencia. Em junho de 2016, 6 meses depois, outro funcionário da Boeing questionou novamente o assunto por e-mail. O que acontece se tivermos uma falha no medidor de ângulo de ataque ou no número de Mean Aerodynamic Chord? Responderam-lhe que, se isso acontecesse, o Maneuvering Characteristics Augmentation System seria desligado imediatamente. Bem, em ambos os acidentes, houve falhas no medidor de ângulo de ataque e o sistema não se desligou. Em 2016, durante testes em simulador, um piloto da Boeing notou que o sistema era ativado ocasionalmente, inclinando o nariz do avião para baixo. E ele disse literalmente, traduzindo para o português, "Eu não acho que isso seja seguro." E ninguém deu ouvidos. 2 anos depois, o Boeing 737-MAX da Lion Air caiu. E depois desse acidente, todo mundo sabia que o problema tinha sido do Maneuvering Characteristics Augmentation System. Até o ponto que até eu, que sou uma pessoa comum, que simplesmente pesquisei sobre o assunto na internet, fiz um vídeo explicando o que aconteceu no acidente da Lion Air, explicando que a culpa foi do Maneuvering Characteristics Augmentation System, e não tomaram ação para resolver isso. Meses depois, o 737-MAX da Ethiopian Airlines caiu. Na verdade, a ação foi tomada, mas foi vergonhoso. As companhias aéreas foram informadas pela primeira vez sobre o sistema Maneuvering Characteristics Augmentation System em 6 de novembro de 2018, após o primeiro acidente. Foi explicado que para ângulos de ataque elevados, a aeronave poderia puxar o nariz para baixo. E que, caso este sistema falhasse, poderia ocorrer o que aconteceu no acidente da Lion Air. Por isso, foi emitido um comunicado informando que os pilotos, nesse caso, deveriam realizar um procedimento de estabilizador descontrolado. Um tipo de emergência muito treinada em todos os pilotos do Boeing 737, e quando analisamos as ações dos pilotos no recente acidente da Ethiopian Airlines ao ver que o avião estava puxando o nariz para baixo, observamos que inicialmente realizaram o procedimento de estabilizador descontrolado, que aparentemente funcionou. Porém, eles reativaram a energia do estabilizador horizontal e o EMCA, e depois disso não conseguiram salvar o equipamento novamente. Faremos um vídeo específico sobre esses acidentes, explicando essa parte com mais detalhes.
Além disso, como o Maneuvering Characteristics Augmentation System não foi o único fator do acidente, muitos outros aspectos precisam ser considerados. É algo completamente imperdoável, mas não apenas para a Boeing, mas também para a FAA, que neste caso era a autoridade que estava certificando a aeronave. Os engenheiros da Boeing é claro que têm o trabalho de tornar os sistemas seguros, mas as autoridades estão lá para verificar se esses sistemas são seguros, e se não forem, dizer e não permitir que sejam certificados. O Boeing 737 MAX foi certificado, mas a situação se torna ainda mais complicada. Nos Estados Unidos, grandes empresas com trajetória complexa como a Boeing enfrentam desafios. A Autoridade Aeronáutica Americana, a FAA, concede a eles uma figura chamada Representantes Autorizados, do inglês Representantes Autorizados, Authorized Representatives. Essas pessoas são responsáveis por, em nome da FAA, certificar certos processos dentro do design da aeronave. Isso é feito para agilizar a certificação, evitando burocracia excessiva onde você precisa aguardar uma resposta para continuar o processo. Isso indica que certos engenheiros da Boeing possuem funções de autoridade específicas. Ou seja, em alguns casos, aqueles que certificavam a segurança do sistema não eram trabalhadores independentes da FAA na Boeing, mas sim próprios trabalhadores da Boeing, que por sua vez também respondiam à FAA. Lembro que estavam projetando o Boeing 737 MAX rapidamente para competir com o A320neo, que ultrapassavam a Boeing e dominavam o mercado. E por isso, os engenheiros da Boeing, os diretores e também os ARS tinham pressões diretas de cima, para certificar a segurança do sistema com o menor custo possível e o mais rápido possível, quando claramente este sistema não era seguro. Isso dos representantes autorizados realmente não ocorre apenas nos Estados Unidos, também na Europa. Existe essa figura dentro das empresas que se encarregam de certificar certos processos para agilizar a certificação? O problema não é esse, o problema é que estes não eram completamente objetivos e eram muito influenciáveis pelos seus superiores. Em 2016 foi feita uma pesquisa interna na Boeing aos ARS para ver se havia ou não conflitos de interesse na hora de realizar seu trabalho. E 39% afirmavam trabalhar sob pressão e 29% afirmavam estar preocupados se informassem que a pressão era excessiva. Aqui, sem dúvida, é onde está o problema. A figura do árbitro precisa trabalhar sem pressão ou medo para que suas ações sejam legítimas e a melhor decisão seja tomada nos momentos tensos. Porém, a necessidade de certificar o avião rapidamente levou um piloto a realizar testes no simulador em 2012. Novamente, ele se deparou com uma situação semelhante aos acidentes em que o Maneuvering Characteristics Augmentation System direcionou o nariz do avião para baixo e o piloto de testes não conseguiu controlar o avião. Ao terminar, ele relatou isso como uma situação catastrófica, mas devido à pressão mencionada anteriormente, seus superiores não lhe deram atenção. Em 10 de março de 2019, o voo da Ethiopian caiu, com 157 pessoas a bordo. No dia 11 de março na China, foi proibido ao MAX sobrevoar seu espaço aéreo. No dia 12 foi proibido em Singapura, Índia, Turquia, Coreia do Sul, União Europeia, Austrália e Malásia. A FAA comunicou que a aeronave permanecia segura. No dia seguinte, 13 de março, eles se retrataram e ordenaram o imediato aterramento de todos os 737 MAX. Se você prestar atenção, é tremendo. Porque a FAA, como era quem certificou a segurança da aeronave, não queria de maneira alguma admitir que tinha feito algo errado. Isso os fez ser os últimos a admitir que o avião não era seguro. Desde então, trabalham para corrigir a situação da aeronave. E 2 anos depois, durante 2021, a aeronavegabilidade do Boeing foi aos poucos restabelecida. 737 MAX em todos os países. Se interessar, comentem e faremos um vídeo explicando as mudanças feitas no avião. No documento final sobre a investigação do Boeing 737 MAX são ditas coisas muito fortes. Literalmente, fala-se da cultura de ocultação por parte da Boeing ou de uma influência da Boeing sobre a FAA ou parágrafos como: tanto a Boeing quanto a FAA brincaram com a segurança do público após o acidente da Lion Air, o que resultou na morte de 157 pessoas no voo da Ethiopian Airlines. Menos de 5 meses depois, vamos parar um momento porque é muito fácil criticar depois de saber o que aconteceu com os acidentes, não é? Criticar os engenheiros que tomaram as decisões. Mas e você? Tenha em mente que, na verdade, esses engenheiros provavelmente são pessoas muito boas, com famílias normais como qualquer um de nós e que, além disso, são muito bons engenheiros. Estou convencido de que eles não pensavam que isso causaria um acidente. Eles simplesmente estariam pensando que era um pouco estranho a maneira de certificá-lo, mas sob nenhum conceito pensariam que isso levaria a acidentes.
Mas além disso, não se esqueça de toda a pressão que vinha dos superiores, que estavam dizendo que tinha que ser certificado o mais rápido possível. A Boeing precisava finalizar o 737MAX para competir com a Airbus. E se alguém na Boeing atrasasse o processo por não achar conveniente assinar o documento, por não considerar o avião realmente seguro, todo mundo apontaria para ele, dizendo que ele é o culpado pelo fato da empresa não prosperar. De verdade, coloque-se na posição dele. Não é nada, mas nada simples. De fato, estou muito convencido de que tanto você quanto eu provavelmente teríamos agido da mesma maneira. É natural do ser humano gostar de se sentir especial e diferente dos demais. Quando a realidade é que todos somos iguais, na mesma situação, muito provavelmente a maioria de nós teria agido da mesma maneira. E além disso, vale destacar que muito poucos engenheiros dentro da Boeing agiram fora da lei. O problema da certificação do 737MAX baseou-se em lacunas legais. Por isso, no final, poucos engenheiros sofreram consequências, pois não estavam fazendo coisas ilegais. Alguns sim, e devem ser responsabilizados, pois isso é inaceitável. Por isso, na vida é importante analisar as consequências que seus atos podem ter. E em situações de pressão, analisar se há interesses que estão cegando a realidade ou se você está tomando a decisão por pressões de cima. Isso, de verdade, é algo muito complicado. Engenheiros e responsáveis pela manutenção de aeronaves devem assinar após realizarem reparos, confirmando que a aeronave está pronta para voar novamente. Se alguém que está assistindo a este vídeo já sentiu algum tipo de pressão neste aspecto, trabalhando com manutenção, por favor, coloque nos comentários. Imagine um caso hipotético em que você é membro de uma equipe de manutenção de uma companhia aérea e eles te dizem que, na próxima semana, o avião precisa decolar para cumprir uma missão especial. E você é o responsável por assinar o último documento de todos de que o avião está correto para decolar. Imagine que justo no último dia de todos, você descobre algo um pouco estranho naquela reparação que foi feita, mas algo muito pequeno, porque se a reparação foi mal feita, é claro. Que eu sei lá, então, que a asa está quebrada, obviamente você não vai assinar o documento porque sabe que está quebrado, mas suponha que seja algo bem pequeno, por exemplo, que há em uma asa 50 rebites. Bem, 2 desses 50 rebites foram utilizados de um design um pouco antigo de rebite, já que não havia mais em estoque dos novos, e fazer o pedido significaria atrasar muito o conserto da aeronave. Você descobre na véspera. Todos afirmam que nada vai acontecer com o avião. Então você recorre à norma, o que a autoridade diz, e começa a ler. Imagine que diz que em todas as reparações, todos os rebites devem estar presentes. De fato, na sua reparação, todos os rebites estão lá. O que acontece é que existem 2 que são de um modelo antigo. E a tudo isso adicione que, além de todas as pessoas que estão te dizendo para assinar que não há problema, seus superiores estão te dizendo que se você já tem a aeronave preparada, porque a missão importante vem amanhã. O que você faria? A frio? Provavelmente a maioria diria que não assinaria o documento, mas coloque-se realmente na situação. Com este vídeo, você pode ver toda a psicologia por trás dos projetos aeronáuticos. Porque, apesar de serem máquinas projetadas com base na ciência, são pessoas que as projetam e o comportamento destas diante situações críticas. É muito interessante. Inscreva-se se ainda não está e nos vemos em breve no próximo vídeo.